Eu também quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu já começo logo emocionada. Que eu vi meu pai falando isso. Eu só comprovo o quanto Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. Ele é lindo, Ele é fiel. E Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde cedo que eu estou ouvindo a Rádio Novas de Paz lá em casa. E ouvindo os irmãos falando com tanta simplicidade. Falando do evangelho que nós vivemos. Um evangelho cheio de poder. Um Deus que ainda faz milagres. Deus, Ele trouxe aqui você nessa tarde do dia de hoje. Para mostrar para você que Ele fez, mas que Ele ainda faz. Aleluia. Desde pequenininha que eu vejo os milagres de Deus acontecendo na minha vida. Eu tive a honra de nascer num lar cristão, aceitar Jesus bem novinha, ser filha desse homem de Deus, pastor Francisco Técio, da irmã Sandra Técio também. E eu vi muitos milagres de Deus acontecendo. Eu já vi Deus fazendo chuva parar e não foi uma vez. Aleluia. E cruzadas no meio da rua. Meu pai, esse homem de Deus pregando. Aí vinha a chuva do céu, aquele vento. E eu lá pequenininha dizendo, meu Jesus, e agora? Mas aí eu via Deus usando ele com tanta autoridade. Deus levando assim a chuva embora. Aí outra oportunidade ele ia contar que a chuva parou. E vinha a chuva de novo. E ele orava de novo e a chuva ia embora. Nessa última vez lá no culto no Monte dos Guararapes, a chuva foi embora de novo. É Deus mostrando que Ele faz milagres ainda nos dias de hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero começar só louvando ao Senhor. O hino que Deus colocou o desejo no meu coração de cantar nessa tarde. Cheiro de milagres. Tem cheiro de milagre aqui nessa tarde, viu? E eu quero profetizar para você através desse louvor. Você só ouviu falar, mas nunca aconteceu contigo. Milagre aconteceu com muitos, mas nunca aconteceu contigo. O mundo já desenganou, a família te desprezou, mas o Deus de milagres está presente aqui. Tem cheiro de milagre no recinto. Você está sentindo? Tem cheiro de promessa se cumprindo. Tem cheiro de virtude, cheiro de unção. Tem cheiro de vitória para cada irmão. Tem cheiro de milagre no recinto. É para quem crê. Aleluia. Milagre não se explica, é como o vento. E quem tentar explicar vai perder o seu tempo. Quem disse que era o fim vai ter que contemplar o milagre que Deus vai realizar. É Ele quem te fala, pode confiar. Tem milagre acontecendo lá na tua casa. Tem milagre acontecendo na tua família. Tem milagre acontecendo lá na faculdade. E através do teu milagre tu vai ganhar vida. Vai acontecer milagre que o mundo duvida. O médico te deu final de vida. Deus vai tirar a enfermidade, jogar no infinito. A medicina perguntando como é que foi isso. Você responde se é milagre. Se eu não explico, é milagre, é mistério, é coisa do divino. Seu agir é perfeito, trabalha bonito, faz coisas impressionantes além do impossível. Como transformar água em vinho e ter um gosto incrível. Deus vai confundir a terra e mostrar que Ele é. Ou Ele morre ou se converte ou sai do lugar. O que é teu tá guardado, ninguém vai tomar. Recebe agora o que Deus hoje tem pra te dar. Aleluia. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe brasa. Ah, Jesus vai recebendo nessa tarde em nome de Jesus. O que você precisa na tarde do dia de hoje vai recebendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus vai agir na sua causa. Hoje é renovo.
novo para o seu povo. Hoje é mudança na tua vida. Hoje começa uma nova história. Hoje é milagre. Hoje é milagre. Hoje é milagre. Só quem crê glorifica. Aleluia. Você vai voltar para casa hoje crendo no milagre do Senhor. Se você deixou de crer, Deus te trouxe aqui para dizer a você: minha filha, meu filho, eu vou fazer. Eu vou fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Volte para casa de posse de vitória. Não deixe ninguém roubar a tua visão de vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou contar um pedacinho do meu testemunho. Aleluia. Deus está aqui, viu? A palavra de Deus, ela diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 2. Deus, Ele diz assim na sua palavra. Ele falando para aquele povo que estava passando um deserto grande, talvez como você está passando hoje. Ele está dizendo assim: ó, lembre de como o Senhor teu Deus os conduziu por todo o caminho do deserto. Ele te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, mas Ele tirou água para ti da rocha. Que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram. Para quê? A palavra de Deus diz lá no versículo 16: para te humilhar, para te provar, mas para no teu fim te fazer bem. Te fazer bem. É isso que Deus faz conosco. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ordena: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ele quer no fim nos fazer bem. Aí por isso que quando você está enfrentando aquela luta, aquela dificuldade, quem sabe no leito de hospital você está me ouvindo nesse momento, através da Novas de Paz. Quem sabe você tem um ente querido também sofrendo a dificuldade. Deus está dizendo assim: olha, eu estou permitindo você passar por tudo isso, para no teu fim te fazer bem. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu passei por um deserto muito grande nesses últimos dias. E eu me sinto tão feliz aqui nessa tarde, porque eu estou voltando à casa do Senhor há pouco tempo. Passei muito tempo sem, não que eu saia dos caminhos do Senhor, mas passei muito tempo sem ir à igreja. Valorize estar na casa do Senhor, viu? Valorize, porque tem muita gente que queria estar aqui nessa tarde e não pôde estar. Sentindo essa coisa gostosa aí que você está sentindo, que é a presença de Deus. Agradeça a Deus quando você estiver se arrumando para vir para a igreja, colocando aquela roupa bonita. Vá agradecendo, dizendo: Senhor, obrigada. Obrigada porque eu posso ir para a tua casa. Então, Deus, Ele já vinha falando para mim nos círculos de oração, dizendo, em todos os círculos de oração que eu ia 2, 3 vezes por semana com a diretoria, com a minha mãe, irmã Sandra Técio, com as irmãs. E Deus sempre usava um vaso, uma serva de Deus, um servo de Deus, para colocar a mão na minha barriga. Eu estava grávida dessa princesa ali. E Deus dizia assim: não temas, não temas. Você sabia que a palavra de Deus, ela tem 365 vezes a expressão não temas? Sabe por quê? A resposta é tão simples: porque Deus quer que você não tenha medo. É porque Deus quer que você seja corajoso, corajosa. E ali eu me vi na obrigação de não temer, não temer. E na hora do parto da minha filha, a médica já havia me mandado antes estocar sangue, para que eu pudesse naquele momento receber sangue, pois eu tinha um problema na minha placenta. E que na hora do parto, ou eu poderia morrer, ou a Maria Alice. Mas Deus disse: não temas para mim. Então eu não temi naquele momento. E eu pensava que a luta ia ser naquele momento. Foi de certa forma, mas ainda não foi o principal.
Eu tive uma hemorragia muito forte, mas Maria Alice saiu com vida, cheia de saúde. Com 2 dias ela já teve alta, para a glória do nome de Jesus. Mas o mistério que Deus tinha era comigo. E ali, na hora do parto, eu comecei a ficar fraca. Comecei a dormir. Sem querer dormir, o pastor Júnior, lá sempre do meu lado, viu a Maria Alice. E em vez dele ir com Maria Alice, ele ficou ali junto de mim, me ajudando. Quem sabe com medo de acontecer alguma coisa. Tomei 2 bolsas de sangue quando fui para o quarto. E a partir do 3º dia, que é o dia que todas as mamães, não é, querem receber aquela alegria de ter alta, de ir para casa. No 3º dia, comecei com uma febre muito forte, a ficar muito abatida, muito debilitada. E foi a partir dali que começou a luta. Deus, Ele queria conversar comigo. Deus, Ele queria me humilhar. Deus, Ele queria me fazer ser mais humilde. E Deus, Ele queria fazer tantas outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu passei aqueles 7 dias dentro do hospital. Vários tratamentos não davam certo e a febre continuava. Eu não conseguia cuidar da minha filha. Eu não conseguia fazer outra coisa. E ali a médica disse: Clarissa, olha, vá para casa e nós vamos iniciar outro tratamento. E resumindo, nenhum tratamento dava certo. Fiquei em casa 4 dias ainda com muita febre. Quem cuidava de Maria Alice era minha mãe, porque eu não tinha força para cuidar dela. Eu só conseguia amamentar minha filha. E aquilo foi me dando uma insegurança tão grande. Aquilo foi me trazendo tanto sofrimento. E eu conversava com Jesus e dizia: Deus, o que é que tu queres de mim? E ali a minha médica me ligou e eu disse: doutora, eu continuo com febre. E ela disse: Clarissa, vem para cá para o hospital, porque a gente vai fazer um monte de exames. E eu passei o dia com o pastor Júnior Moura no hospital, fazendo um monte de exames. E num dos exames, a médica disse: olha, Clarissa, a gente vai ter que te internar urgente para uma cirurgia de emergência. Porque foi diagnosticado que dentro de você está tudo inflamado, tem muito líquido. E a gente vai ter que te internar para fazer uma limpeza. E ali no hospital, foi muito duro porque eu já fiquei internada. Eu não esperava, eu queria voltar para minha filha. Eu queria voltar para as minhas filhas, para casa. Mas os planos de Deus são maiores. E ali eu já fiquei internada. A médica falou para mim que era uma limpeza. E daquela limpeza não teve jeito. Tiveram que retirar o meu útero. Uma cirurgia que era para durar 40 minutos. O pastor Júnior ficou me esperando na porta, meu esposo. Eu passei 2 horas dentro daquele bloco cirúrgico. Eu acordava e escutava os médicos dizendo: a gente vai ter que tirar o útero dela. Eu sentia um certo desespero, porque minha médica, uma mãe para mim, ela disse a mim que ia ser só uma limpeza, mas eu vi ela dizendo: não, a gente vai ter que tirar. E eu sentia que tinha algo errado. E quem me conhece sabe que eu tinha um sonho muito grande de ter um filho homem. Eu já estava me programando para que um ano, 2 anos, ter outro filho. E naquele momento me bateu uma tristeza. Mas os nossos planos não são os planos de Deus. E o segredo do crente é se alegrar no meio das tribulações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu disse: Deus, que seja feita conforme a tua vontade. O que eu quero agora é ir para minha casa, ficar boa, é cuidar da minha filha agora que nasceu. Fui para o quarto do hospital. Perdão, dessa vez eu fui para a UTI. Saindo da cirurgia eu fui para a UTI. Fiquei um dia na UTI. Como é difícil, amado. Quando você estiver orando, ore pelas pessoas que estão na UTI. Porque é um sentimento de aflição tão grande. Nós não podemos manter contato com a família. Temos tempo para aquilo. E ali eu fiquei na UTI, sem celular. Aquele choro, aquela tristeza. Terminei a cirurgia, já não consegui. Eu já estava 1 semana no hospital. Não conseguiam achar veia mais em mim. E aí tiveram que fazer um acesso aqui no pescoço. Mas eu passei 24 horas sofrendo, porque não conseguiam me dar a medicação, que eu não tinha mais veias para que fosse aplicada a medicação. Muita dor. Mas ali eu disse: não, eu vou voltar para o quarto. E vai ser o fim dessa história. Acabou aqui. E ali eu voltei para o quarto, mas a febre ela continuou. Continuou e continuou.
E aí chegou um homem de Deus, um enviado do Senhor lá no meu quarto, que foi o nosso pastor Moisés. Eu não posso esquecer dessa história, que foi uma palavra que ele trouxe para mim, que eu quero trazer para você também nessa tarde. Ele olhou para mim, meus olhos estavam inchados porque eu só conseguia chorar. Quem tem um filho recém-nascido, uma mãe aqui que está me ouvindo, que já teve seus filhos, sabe como é difícil a separação. E isso aconteceu comigo. E eu chorava, mesmo agradecendo a Deus, mas eu sentia saudade da minha filha, queria estar junto dela, tinha feito planos. E o pastor Moisés olhou para o meu rosto, ele me viu ali com lágrimas nos olhos, e ele, usado por Deus, disse: Clarissa, Deus me mandou aqui nesse dia, porque Ele está mandando uma palavra de ordem para você, e essa palavra é alegria. Alegria, alegria. Amados, como é difícil de entender que nós, como servos e servas do Senhor, podemos, numa situação tão difícil, viver essa alegria que Deus Ele nos dá. Se você ainda não conseguiu atingir esse estágio sobrenatural na sua vida cristã, peça a Deus. Peça a Deus, porque Deus Ele é capaz de conceder a você alegria nessa situação que você está vivendo. E eu sei que aqui tem um povo alegre, aqui tem um povo que adora no meio das dificuldades, e é isso que Deus quer de cada um de nós, alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em Abacuque, o profeta, ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Exultar fala de sentir grande alegria, sentir grande alegria. O profeta está dizendo aqui: olha, ainda que haja motivos, ainda que haja circunstâncias, ainda que tudo lhe mostre que está tudo caminhando para não dar certo do jeito que você quer ou planejou, ainda assim você deve se alegrar no Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu confesso que eu comecei a dizer: Deus, está difícil, mas eu vou me alegrar. Deus, está complicado, mas eu tenho a obrigação de me alegrar no Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. E as coisas foram piorando. Minha barriga começou a inchar, parecia que eu estava grávida novamente. Fui para a 3ª cirurgia, para fazer outra limpeza. Minha barriga já foi aberta pela 3ª vez. Descobriram ainda um apendicite. Também tirei o apêndice. Voltei daquela cirurgia com 2 drenos, um aqui em cima, outro embaixo, e era muito difícil de me locomover. Ah, como Deus queria me tratar. Ah, como Deus quer tratar você. E Ele trata, amados, muitas vezes é através do sofrimento, e na maioria das vezes. Ah, Clarissa, mas Deus quer que eu sofra? Ele não quer que você sofra. Deus, Ele não quer que eu sofra. Mas para nos ensinar, para estar mais perto de você, para você poder ouvir melhor a voz de Deus. Se for necessário sofrimento, tem sofrimento para você. Dá glória nessa tarde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele hino que diz assim, a gente canta às vezes, nem medita na letra, que diz assim: olha, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aí veja o que é que ele diz: ainda. Olha aí o que você está cantando. Que me una a ti. Eita, Jesus, sempre te suplicar, mais perto quero estar, com dor, viu? Mais
mais perto quero estar. Aleluia. Meu Deus, de ti. Aleluia. Oh, Jesus. E eu voltei ali daquele bloco cirúrgico mais uma vez. A dor era tão forte que eu chamei as enfermeiras. Eu disse: eu não estou suportando de dor. O dreno puxava aqui e parecia eu sozinha ali naquela sala de recuperação. A enfermeira aplicou morfina porque a medicação não tinha passado aquela dor. Morfina é uma das medicações, ou talvez seja a mais forte para a dor. Mas eu estava aprendendo. E ali foi uma das partes mais dura, onde eu fiquei distante das minhas filhas. Eu fui para outro prédio em que eu não podia nem ver minha filha recém-nascida, com 10 dias, 12 dias, e eu não pude mais ver, não pude mais amamentar. Os dias iam se passando, e eram novos ciclos de antibióticos, cada dia mais eu ficando no hospital, cada dia mais a luta ficando difícil. Ontem meu esposo, pastor Júnior Moura, estava falando sobre as tempestades, aquele episódio da Bíblia, onde o Senhor Jesus acalma uma tempestade. E eu aprendi que as tempestades, elas são inevitáveis, elas são inadministráveis e elas são pedagógicas. Ou seja, você não tem como evitar. Quando a tempestade chega, ela chega. E você não pode fazer nada. Aí é melhor você passar por ela adorando, louvando ao Senhor, agradecendo. A tempestade também, ela é inadministrável, ou seja, você não consegue administrar. Eu me lembro que muitas vezes eu deitada naquela cama de hospital, eu dizia: Deus, eu não posso fazer nada. Se eu vender aqui meu apartamento, se eu vender meu carro, e eu quiser pagar pela minha saúde, eu quiser pagar um médico, eu quiser pagar algum tratamento melhor, não existe. Eu estou sendo tratada no melhor hospital, num dos melhores hospitais de Pernambuco. E cada dia mais eu estou piorando, ficando fraca, perdi 18 quilos, eu já ganhei de novo. Porque foi muita comemoração. Mas eu perdi 18 quilos. Para vocês verem o quanto foi difícil, eu não tinha apetite, não tinha vontade de comer. E a tempestade você não administra. Você não administra, você não tem o que fazer. Você fica ali de braços atados. Não é assim. A luta é grande e você não pode fazer nada. Mas tem o melhor. É que as tempestades, elas são pedagógicas. Ou seja, elas servem para ensinar você. Aí quando você diz: Senhor, eu quero mais sabedoria. E Deus faz: toma sofrimento. Deus, eu quero aprender, Senhor Jesus, a ser mais crente. Aí Deus vai ter uma tempestade para você ali na frente, para você aprender a confiar mais em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu passei por um momento de afastamento da minha família. 22 dias sem ver minhas 2 filhas. Minha mãe, eu telefonava para ela, mas não, teve uma época que eu não conseguia mais telefonar para ela, eu não conseguia mais falar com ela. E olha, resumindo essa história, eu passei por vários tratamentos. Foram 2 bactérias que chegaram. Eu vi uma irmã falando sobre, hoje de manhã também, que ela foi infectada no hospital. E a gente sabe o quanto que é difícil escapar. E ali, de certa forma, nós ficamos desesperados quando ouvimos essa expressão: você está com 2 bactérias muito resistentes. Eu lembro que o meu esposo, de certa forma, ele se mostrava já preparado para Deus fazer o que ele quisesse fazer. Meu pai também. Pai, ele dizia, como ele já disse aqui nessa tarde: o que Deus quiser fazer, que ele faça. E quando nós estamos dentro do hospital, cada dia mais, as coisas parece que vão piorando, vão surgindo novas doenças. Meu pulmão, ele foi diminuindo, eu fui ficando fraca, eu não tinha mais respiração. Eu puxava assim a respiração e ela não conseguia mais suprir aquela necessidade, então eu evitava falar, eu fui definhando. Meu Deus do céu. E foi nesse momento que eu disse ao Senhor, como Jó disse, quando ele perdeu tudo. Eu disse a Deus: Senhor, ainda que o Senhor me mate,
eu continuarei confiando em Ti. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Jó, quando ele perdeu tudo, ele disse: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. O Senhor quer ouvir isso de você. É difícil servir ao Senhor, porque você tem que saber dizer isso a Deus todos os dias. Você tem que olhar para tudo que você tem e dizer: Senhor Deus, se eu perder isso, eu vou continuar te adorando. Deus, se eu perder minha família, eu vou continuar te adorando. Deus, se eu perder os meus bens, eu vou continuar te adorando. Deus, se eu perder o meu prestígio, eu vou continuar te adorando. Deus, se eu perder a minha saúde, eu vou continuar te adorando. Isso é confiança, isso é fidelidade, isso é fé. Aleluia. E eu via Novas de Paz lá do hospital. Eu via o povo de Deus ligando. Quem sabe alguém aqui ligou e dizia: eu estou orando pela irmã Clarissa. Eu estou orando pela irmã Clarissa. Eu via meu pai pedindo oração. Eu via os locutores, o evangelista Binéia, via os demais pastores orando por mim, irmã Nadege, irmã Jaqueline, o evangelista Robson. E eu dizia: Deus, esse povo é muito forte, esse povo é muito unido. Tu vais ouvir a oração desse povo. E Ele ouviu. Ele ouve a oração do povo fiel. Não desista de orar, não desista de clamar ao Senhor pela tua causa. Você está aqui nessa tarde, não é em vão. Você está ouvindo testemunhos e testemunhos. Deus está fortalecendo a tua fé nessa tarde. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com uma fé inabalável. Você vai sair daqui profetizando. Você vai sair dizendo assim: Deus, o Senhor não mudou. O Senhor vai fazer o mesmo comigo. Aleluia. E para finalizar, amados, depois de tanta oração, de tanto jejum, de tantos votos ao Senhor, como é importante a gente ver a palavra de Deus mostrando como é importante estarmos em jejum, em oração, fazendo votos ao Senhor por uma causa. Deus, Ele move montanhas. E ali eu estava na janela do hospital. O nosso irmão Fernando estava falando e eu me identifiquei que eu também ficava na janela do hospital, olhando assim para os carros indo ali pela Avenida Agamenon Magalhães, voltando em direção à minha casa. E eu, de certa forma, ficava um pouco triste, pois eu dizia: Senhor, eu sei que eu vou sair daqui, mas quando eu vou sair daqui? Quando é que o Senhor vai fazer? Eu olhava aqueles carros e eu dizia: Deus, quando é que eu vou ter a alegria de sair daqui com meu esposo, com essas roupas, com essas malas? Ir para casa abraçar a minha filha, porque eu estou morrendo de saudade da minha filha. E o nosso Deus, Ele ainda fala. O nosso Deus, Ele fala porque Ele ama. Quando Deus falar com você, agradeça. Agradeça. Naquele momento, eu via os carros indo e conversando com Deus. E ali, essa história, para mim, é muito bonita e eu não posso deixar de contar. Que eu me lembro que veio um pássaro assim na frente da janela. E ele saiu voando, voando, como uma cena de filme, uma cena bonita assim, aquele pássaro branco, como se fosse uma gaivota, uma pomba. E ele saiu voando assim na minha frente. Naquele momento eu fui preenchida por um sentimento tão bom, por uma paz tão grande. E eu disse: Deus, eu acho que Tu queres falar comigo, Deus. Deus, eu estou sentindo a Tua presença aqui nesse hospital. Fala, Senhor Deus, o que Tu queres falar. E o Senhor Deus, Ele falou uma só palavra. Naquele momento que eu pedi para Deus falar comigo, Ele disse: acabou. Acabou. Saiba que esse momento também vai chegar na tua vida. Deus vai finalizar tudo. Ele vai dizer para você: acabou, minha filha. É tempo de cantar. É tempo de se alegrar. E quando Deus diz que acabou, acaba mesmo. Porque foi a partir daquele momento que eu vi o meu pai, pastor Francisco Técio, fazendo votos ao Senhor. E ele chegou para mim também com a mesma convicção, dizendo: Clarissa, Deus falou comigo e as coisas vão mudar. E as coisas começaram a mudar. Eu já estava há mais de 30 dias, há mais de um mês, como febre. Febre.
Chegava dos blocos cirúrgicos, me tremendo de frio dentro do cobertor. E ali, a partir do 3º dia, depois que Deus falou comigo que acabou, a febre ela começou a ir embora. Começou a ir embora. 4º dia não tinha mais febre. 5º dia eu já estava saltando dentro do hospital. 6º dia eu já estava me alegrando, preparando já as malas para ir para casa. Aleluia, já estava fazendo minha lista de convidados para o culto de ação de graças. Faça a sua. Faça a sua. Aleluia. Oh Jesus, louvado seja o teu nome. Quando o médico foi dar alta pra gente, o médico ele chegou, abriu a porta do quarto e disse: Clarissa, vamos pra casa. Eu disse: vamos. Oh! Vamos pra casa. E ali ele me deu alta. E ele foi saindo daquela porta do quarto, mas ele voltou. Ele voltou porque Deus ele faz um milagre e ele confirma por diversas vezes. Ele chegou para mim, aquele médico, e disse: olha, para mim e para o meu esposo. Ele disse: olha, o milagre foi grande, viu? O milagre foi para vocês agradecerem para o resto da vida de vocês. Eu fiz amém. Glória a Deus. Oh Jesus, Ele é grande. Ele é grande. Continue se alegrando. Quando a tristeza vier, a luta estiver difícil, o barquinho estiver assim, ó, entrando água, você olha para um lado, vê a onda vindo, olha para o outro, o vento vem chegando também, não se esqueça de adorar. Uma das coisas que eu aprendi dentro de muitas ali naquele hospital, foi que no meio da dor, não foi só de dor emocional, no meio de dor física também. Eu me lembro que eu ia me levantar da cama, com dreno aqui, toda furada, toda o soro, aquela coisa, eu já não conseguia respirar direito, ia me levantando da cama, às vezes até me tremendo. E Deus dizia para mim: glorifique, glorifique. E eu ia até o banheiro: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus ele fala conosco. E eu glorificava a Deus. E Deus ele foi dando vitória. E Deus ele tem me dado vitória até hoje. Porque Ele me ensinou, como diz a palavra de Deus, Ele permitiu que passasse por vales, por desertos, de escorpiões, de serpentes, mas era para no fim fazer bem. E Ele fez um bem grande. Deus ele fez coisas grandes. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu quero relatar bem breve. Deus ele me ensinou tanto, Ele ensina tanto a cada um de nós, que eu me lembro, eu estava comentando com a minha mãe quando eu cheguei em casa. Graças a Deus a minha filha, eu consegui continuar amamentando minha filha. Deus ele fez um milagre completo. E ali, depois de 22 dias, passei 4 dias em casa. E aí minha filhinha ainda estava muito pequenininha. E de madrugada eu me levantei para trocar a fralda dela. Maria Alice ainda bem recém-nascida. Quando eu abri a fralda dela, estava lá aqueles vestígios de sangue. Quando Maria Alice olhou para mim, eu fiquei nervosa quando eu vi sangue na fralda dela. Quando ela olhou para mim e sorriu, Maria Alice ela gofou, ela vomitou assim, cheio de sangue. E eu fiz, meu Deus. Aí Deus disse mais uma vez para mim: agradeça. Agradeça. Quando a gente olha para uma situação como essa, nós temos que continuar agradecendo. Aí Deus diz: vai ser a prova final. Aleluia. E ali eu fui para o hospital com a minha mãe, chamei mãe nervosa, chorando. A Alice tá vomitando sangue. A fraldinha dela tá cheia de sangue. Mas aí nós fomos no hospital. Foi um dia difícil, viu? Eu já me imaginava, Deus, vai ser outra prova. Maria Alice vai para a UTI, eu não sei o que é que vai acontecer, Senhor. Será que eu trouxe alguma coisa do hospital? Contaminei minha filha, uma infecção, não sei. E ali, amados, dentro do hospital foram feitos vários exames. Maria Alice não tinha nada. Sabe o que aconteceu? Eu voltei a amamentar minha filha e ali houve problemas na amamentação. E ela estava ingerindo sangue. E a médica disse: Clarice, isso é normal, é porque ela já está grandinha, vai para casa, vai alegre, vai feliz. Irmãos, eu fui para casa tão feliz, dizendo: Deus, eu passei nesse teste, eu glorifiquei, eu adorei. Louvado seja o
nome do Senhor. Deus quer fazer de você um cristão forte. Aleluia! Deus, Ele quer te dar uma fé tão grande para você sair desafiando o inferno. Para você não ter medo de nada. Não temas, glorifica e se alegra no Senhor. Aleluia! Que Deus abençoe, amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Agradeço a todos que estão aqui, que oraram por mim, que acompanharam no rádio o meu testemunho, não é? Que choraram com a gente. Eu sei que teve muita gente que chorou, viu? Porque as irmãs até hoje chegam, quando me abraçam, eu já começo a chorar. Eu também choro. Não é? Porque esse povo é muito unido. As irmãs oraram por mim como a mãe ora pelos seus filhos. E Deus, Ele fez maravilhas. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.